atriz Cleide Queiroz completa neste ano 50 anos de história, 50 anos de trabalho no teatro, no cinema e também alguns trabalhos em TV. Uma história linda. E para essa comemoração, ela nos presenteia com o espetáculo Palavras de Estela, direção de Elias Andreato. E ela traz um pouco da história de Estela de Patrocínio, figura desconhecida dos brasileiros, mas com certeza ela dá voz a esse personagem que tem uma história linda. Vamos lá? Hoje o Cinecultura recebe uma atriz muito querida. Já conheci o trabalho dela, mas tive a oportunidade de ficar um pouquinho mais pertinho dela. O mês passado, né, Cleide? Foi, janeiro, começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Cleide Queiroz aqui no Cinecultura. Já falar do trabalho dela, espetáculo, carreira, história. Mas antes, vamos começar com a história da Cleide, porque 50 anos na profissão de atriz, 50 anos de teatro, 50 anos é uma vida, né, Cleide? Uma vida que a gente tem que dar esse foco especial, porque você tem a história do teatro com você, né? Se eu for contar com teatro amador, que eu sou de Santos, eu fazia teatro... Santista? Eu sou. Ai, que Eu fazia teatro amador lá desde 1954. Se contar com o amador, dá uns 60 e pouco. Por que teatro? Em que momento? Eu não sei te explicar, só sei que desde criança eu era muito... tinha fixação por artista. Eu queria ser artista, não entendia que era tão difícil. É diferente ser artista e querer ser famosa, né? Eu queria ser artista. Aí ficava aquela... A gente queria ir no circo, mas a mãe não deixava. Eu queria ser que nesse pessoal que vai no circo, faz aquelas coisas, sobe e desce. E aí foi passando. Quando eu fiquei adolescente, eu fui estudar numa escola e 6 horas da manhã tinha ginástica, né, de educação física. Aí o diretor da escola gostava muito de arte e falou, quem quer fazer teatro amador? Eu fui a única que levantei a mão. 6 horas da manhã. Ele falou, então tem ensaio hoje à noite. Às 7 horas tem ensaio. Mas não falei nada para minha mãe, porque minha mãe não queria que eu fosse artista. Meu padrasto queria, porque meu padrasto era gostava de arte. Aí eu comecei a ensaiar, e meu padrasto, coitadinho, que me levava. Escondido da mãe? Não, ela sabia onde a gente ia, mas tinha que estar 10 horas em casa. Só que o ensaio não terminava 10 horas. Chegava em casa, quase que apanhava eu e ele. Isso num amador. Depois eu fui fazendo, aí fui ficando mais adulta, continuei fazendo teatro amador, em Santos sempre, eu e a Lisete Negreiros, que é minha amiga e parceira de vir para São Paulo. E aí fomos até de 54 a 67, fazendo todos os cursos que a Prefeitura de Santos proporcionava. Eu fiz cursos com pessoas incríveis, fiz com Ademar Guerra, com Zimbinski, com Eugênio Custi, foram os nossos primeiros professores. Esses professores ficavam 1 ano em Santos dando aula de teatro para a gente. Quando apareceu um teste em 68, aqui em São Paulo, no final de 68, para fazer Morte e Vida Severina, na companhia do Paulo Altran, nós fizemos teste, eu e Lisete. Quando nós chegamos para fazer teste, estava todo o pessoal da EAD, porque a gente amava o pessoal que fazia EAD. E aí a Lisete me falou, Cleide... Só lembrando, EAD, Escola de Arte Dramática. Maravilhosa. E ela falou, Cleide, você está vendo esse pessoal todo? Eles têm escola, eles são da EAD. E aquela moça que está ali é a Ruth de Souza. Nós não vamos ter vez aí, vamos embora, melhor a gente ir embora. Mas aí o Silnei Siqueira chamou a gente para fazer o teste. Nós fizemos o teste e eu era apaixonada pelas coisas do Chico Buarque, já conheci as músicas todas de Morte e Vida Severina, fiz o teste, a Lisete entrou na minha, e assim, fomos embora para Santos, sem esperança nenhuma, com aquele pessoal maravilhoso, famoso lá, que quem fazia a escola de arte dramática tinha uma certa fama de ser, morrer de sair muito bons de lá. E a Ruth de Souza, que já tinha nome, o que umas 2 amadoras de Santos vão fazer o quê? Quando fomos para Santos, passou uma semana, começaram a ligar de São Paulo. Não existia telefone na casa de ninguém, só de um amigo nosso que a gente deu o telefone dele, chamando a gente para fazer parte da companhia Paulo Altran. Foi nosso primeiro patrão. Que delícia! No dia 1º de março de 1969, nós pisamos o palco do Teatro Bela Vista, onde é o Sérgio Cardoso. E aí foi. Viajamos o Brasil inteiro, um ano inteiro viajando com o Paulo Altran, na companhia dele.
Falando desse texto, Palavra de Estela, você falou até em off aqui, a Cleide fala assim, não, que é para isso relembrar a Estela, manter a Estela, as pessoas conhecem, manter viva na história, né? Quem foi Estela do A Patrocínio? Estela do Patrocínio foi uma pessoa, assim, abandonada. A única coisa que se sabe dela é o nome dela. Estela do Patrocínio, não tinha documento. E a idade dela, quando ela entrou na colônia Juliano Moreira, e quando ela morreu. Ela ficou 30 anos lá. Ela é da mesma época do Bispo do Rosário. A Estela foi internada no manicômio. Ela foi pega na rua falando. Sabe? Naquela época, foi pega falando, deram uma injeção e botaram, tá louca, coloca no manicômio. Nunca ninguém procurou, não tinha família, não teve se ela teve patrão, se ela não teve, ninguém sabe nada. Ela ficou lá. E ela escrevia? Não, ela só falava. Tudo que eu falo na peça foi Estela do Patrocínio que falou. E quem ela escreveu essas falas dela? Então, umas moças foram levadas para a colônia Juliano Moreira para dar trabalho de arte, pintura, bordado, essas coisas para ver se, né, que era uma ideia da dona Anice da Silveira, que os doentes tivessem uma atividade. Ela andava embrulhada num cobertor, da baixo para cima, falando, e não se interessou por nada que as moças quisessem ensinar. Nunca quis aprender nada. Mas falava, andava. Essas moças começaram a achar interessante as coisas que ela falava. E às vezes conversavam com ela, mas o esquizofrênico, que eu tenho muita experiência com esquizofrenia, ora você pergunta, se ele estiver falando e você perguntar o que foi? Você foi na festa, ele olha para você e não fala mais nada. Se você não tiver uma matéria, exatamente. Se você não estiver perguntando nada, ele te conta coisas, sabe? Porque a minha mãe é de esquizofrenia. Como que viver, falar de um personagem que tem esquizofrenia e ter essa história na família? Sua mãe fez? Não, na minha família, 9 esquizofrênicos. 9 esquizofrênicos. Meu avô esteve internado no Juqueri 10 anos. Então, foi difícil. Não, vários. Não, são vários. Como que é viver isso outra vez? Eu convivi mais com a minha mãe. Tive algum contato com meu avô, mas mais com a minha mãe. Durante 16 anos, a gente conviveu e eu tratando dela, e sempre achando que ela ia ficar melhor, que ela ia se curar. Porque eu falei... Ele tem crises, né? Ele surta. A minha mãe falava muito também, só que a minha mãe escrevia umas coisas. Não eram letras, não eram desenho, nada, eram tipo dos símbolos. Aí eu comecei a comprar de dúzia, cadernos e lápis e canetas, deixava com ela. Ela fez, uma pena que a minha irmã jogou tudo fora, mas eram símbolos, eu não sabia o que era aquilo, não eram letras, não eram coisas dela. Cabeça dela. E uma vez eu conversei com um psiquiatra, porque é muito difícil conversar com esse pessoal. Ele falou assim, olha, o problema da sua mãe, a esquizofrenia, não é um defeito no cérebro, nós temos várias partículas no cérebro, não é nenhuma daquelas partículas doente, é comportamento. Ele falou, quando ela surta, que ela ficava, não queria comer, não queria não dormia nem de dia nem de noite, não tomava banho, porque eles não querem conviver com esse mundo que nós vivemos, pagar a conta, trabalhar, estudar. É uma fuga, essa cobrança que o mundo faz. Então, eles criam o mundo deles, e quando eles surtam, é porque eles estão vindo e estão vendo todo mundo trabalhando, comida que está faltando. Eles voltam para o mundo deles. Eu tenho uma vizinha que passa por isso, e o que você está falando realmente é um fato. Ela tem uma vida muito difícil, você vê que no momento que ela é de fuga, então você acaba entendendo como sendo uma fuga. E a minha mãe teve uma vida muito difícil. Então eu acho, é comportamento. E o que é Estela? E a Estela falava. O quê? E as meninas perguntavam coisas. Às vezes ela não estava perguntando nada, ela respondia. E na peça o Elias fez uma referência que eu estou falando com alguém. Diretor Elias Andreato. Elias Andreato, maravilhoso. Lindo, querido. E ele falou, olha, é porque ela fica confinada. Ele me fez confinada. Tanto que eu tenho coisas que eu falo com a plateia, mas não é com a plateia, eu não vejo a plateia. Não estou me dirigindo a eles. Ela está falando para nada. Fala para as paredes, fala para o teto, ouve vozes. O problema do esquizofrênico, ele ouve coisas. Ouve, não quer ouvir. Né? E as meninas começaram a se interessar
pelo que ela falava, e resolveram deixar onde ela deu no quarto dela, ela tinha um lugar ali, um gravador ligado. Tem o gravador em cena aqui, gente. Gravador ligado. E aí conseguiram gravar fitas e fitas cassete. Na época era fita cassete, gravaram muita coisa. E aí essas fitas ficaram com essas meninas, depois, sabe, as coisas vão mudar. Essas fitas sumiram. Às vezes, nas palavras, ela estava mais lúcida do que tendo uma crise em qualquer momento. Verdade. Porque ela fala, você fala, meu Deus, como essa mulher falar. E aí, essas fitas foram parar na mão da Viviane Mosé, lá do Rio de Janeiro. Uhum. E a Viviane Mosé fez um livro. Tem um livro da Estela do Patrocínio, No Reino dos Bichos e dos Animais. E a Viviane Mosé fez o livro, e o Elias Andreato já tinha visto, acho que uns trabalhos feitos sem ser com a Georgette Faber, outros trabalhos em cima da Estela, e ele resolveu fazer, ele foi fiel a tudo que está escrito porque a Viviane Mosé foi fiel às fitas, e o Elias foi fiel ao texto do livro da Viviane Mosé. Ele só acrescentou no começo umas palavras da menininha do Cantuá, um texto do Fauzi Arapi, depois ele colocou, por causa do ser negra, navio negreiro do Castro Alves, colocou um texto do Arthur e no final um texto do Fernando Pessoa. Gente, o Elias é uma... É impressionante. A capacidade do Elias de movimento é uma coisa... Como eu tive essa convivência com a minha mãe, com os problemas dos esquizofrênicos da minha família, eu escrevi tudo para ele. Eu falei, Elias, eu escrevi isso aqui porque eu não fui criada por essa minha mãe esquizofrênica. Uhum. E aí ele falou assim, não, eu prefiro que você me fale. No dia seguinte ele chegou, que ódio de você, eu vou ter que mexer nesse texto todo. Aí toda a minha vivência com a outra mãe, ele colocou na peça. O pessoal fala, por que eu carrego aquilo lá? Porque eu era marmiteira quando eu era criança. Tinha um cabo de vassoura, eu carregava marmita. Aí eu falei que eu cantava fado, porque eu fui criada por uma família portuguesa, e a portuguesa ficava pedindo para eu cantar fado. A gente ficava descascando batata de madrugada, e ela pedia para eu cantar fado. Ai, que delícia! E eu sabia todos os fados. Aí ele falou que fado, eu falei, tinha um fado que ela mais gostava. Ele colocou na peça. E eu descasco batata. E canta fado. E a Estela, ela tem os surtos, como várias pessoas que têm problemas psiquiátricos, tem o surto da briga com Deus. Sabe, do porquê Deus faz isso. É uma lucidez impressionante. A religiosidade entra assim. Só não entra, a única coisa que não entra é a vaidade. Não entra a vaidade. Se vou me arrumar, vou me quitar. Aí ele me botou de batom, para dar um toque dela ter sido uma mulher vaidosa. Eu ponho um pano como se estivesse me arrumando. Então, ele cuidou de uma delicadeza. Eu falei, como é que pode os diretores fazerem essas coisas, né? Como que está sendo para você viver essa história? Como está sendo para... Eu estou muito feliz. Sabe, eu venho fazer com muito prazer. Se a Sônia falar, tem espetáculo não sei onde, eu vou lá. Que agora vai ter um monte de espetáculo viajando. Tem que chegar mais cedo porque o moço da televisão vem. Vou. Tudo eu faço. Se o Elias falar que eu tenho que ensaiar, eu vou ensaiar. Eu termino o espetáculo, é um espetáculo pesado às vezes, seria pesado, mais pesado que é. Eu saio assim, durante o tempo que eu ensaiei abril, maio, junho e julho estreou. 3 meses ensaiando. Eu nunca, se eu dissesse para você, eu sou uma pessoa que tem idade já, eu não saía cansada, sabe? Estou ensaiando, eu não saía cansada. E eu termino aqui, não é, Tiago? Eu não saio reclamando que eu estou cansada. E o seu primeiro projeto solo? Eu já fiz muito musical. Eu já cheguei em Gonzaga, a gente tinha 36 coreografias. Eu saía destruída, né? Dançar solo, 36 sai sorridente. E aqui é uma coisa pesada, difícil. Tem umas coisas bem pesadas. E eu saio, sabe, tranquilo, mas falo com as pessoas de uma alegria. As pessoas ficam com umas carinhas, né, depois no final, que eu canto para eles. No final, ela é a Cleide cantando como se fosse a Estela mais dócil, mais, sabe, sem agressões.
E as pessoas com umas carinhas tão lindinhas me abraçam, me beijam. lindo, Eu quero gente. isso. Então é assim que tá indo. Cleide, que história boa. Você Linda, não né? sabe, é muito linda. Acho que esse é um momento que eu falo assim, realmente, eu amo o que eu faço. Eu também. É poder dividir Ai, esse bom, tipo né? de história. Ai, que delícia, né? Isso é muito Enriquecedor. bom. Então, gente, é o seguinte, Cleide Queiroz está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Arthur Azevedo, na sala multiuso, ok? Uma linda temporada, linda, tá aqui as informações, tudo aqui embaixo. O horário, o que foi, Cleide? Porque nós vamos entrar em maio, em junho e julho, no Top Teatro, lá na Rui Barbosa. Também no mesmo horário, mesmo Então a Cleide vai voltar no Cinecultura. quinta, sábado e domingo. Ela vai voltar No no Top Cinecultura, Teatro. no Top Teatro. Ela entra, mas antes disso, o Cinecultura vai estar divulgando a temporada da Cleide no Top Teatro. Agora ela está em cartaz aqui na sala multiuso, no Teatro Arthur Azevedo. Entrada gratuita. Gratuita. Que coisa Vem linda. assistir, gente. A gente fica aqui até 24 de março. Lindo. Obrigado, Cleide. Obrigada, querido. Chegamos ao final de mais um Cinecultura, nosso site www.cineculturatv.com. Também estamos no Twitter, estamos no Facebook. Semana que vem, Cinecultura está de volta. Um grande beijo.